que motivo a Defensoria Pública da União participou de um acordo, ou de um acordão, com o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e outras entidades, inclusive a OAB, que lesa mais o indivíduo do que ajuda ele. Porque no momento em que se faz um acordo que quem recebe o ressarcimento vai abrir mão de judicializar e pedir o que é direito, danos morais, o dobro daquilo que lhe foi roubado, a Defensoria Pública acaba chancelando um acordo que é contra justamente o indivíduo que ela deveria estar defendendo. E eu digo para todos que estão assistindo aqui, aqueles que têm condição de esperar, não precisam fazer o acordo, e alguns vão precisar porque simplesmente precisam do dinheiro imediatamente, até porque fez falta quando foi roubado e agora pode vir na sua conta. Se tiver condição de esperar um pouco e ingressar judicialmente, você vai ganhar muito mais do que esse acordo que, costurado aqui pelo governo federal junto com o Supremo Tribunal Federal, acaba sendo muito pouco benéfico para o cidadão, a não ser que ele precise do dinheiro imediatamente. Teve uma decisão criminosa do Supremo Tribunal Federal proibindo, né, os idosos que foram lesados de ingressar na justiça. E mais do que isso, aqueles que ingressarem no Supremo Tribunal Federal, que é onde foi permitido, não podem exigir indenização por danos morais. Veja, qualquer crime, qualquer um que sofra qualquer tipo de estelionato tem direito a receber dano moral. E aí o STF atende um pedido do INSS. E o que me assusta é nada de OAB, nada de Defensoria Pública e nada de Ministério Público, né? Então, ou seja, as entidades que são competentes, responsáveis por representar em juízo o cidadão, por proteger aquele que mais precisa, o mais vulnerável, nenhuma delas se mexe. Pessoal, vocês acabaram de ver aí mais uma vez, né, o governo aprontando aí uma malandragem para cima dos aposentados. Você viu aí a fala do deputado Marcel Van Hatten e também viu a fala do deputado Kim Kataguiri, os dois denunciando o acordão que foi feito aí entre o governo e a justiça para que os aposentados não possam buscar ajuda na justiça, né, depois de serem lesados, né? Então, se os aposentados aceitarem ali receber aquilo que o governo achar que é o correto, eles não terão o direito de voltar a entrar na justiça para tentar receber danos morais e nem alguma diferença que eles acharem por bem que esteja correta, né? Digamos, o aposentado lá teve descontado de dois lugares, de dois sindicatos, né? E o governo pagou de um só. E aí o aposentado está precisando da grana, foi lá, aceitou receber aquela grana. Aí automaticamente ele não vai poder recorrer para receber aquele outro, né, desconto que ele havia tido na sua conta ali, que ele achava que também não era justo e que ele também não tinha autorizado. Então é uma malandragem que o governo está fazendo aí, né? Mais um golpe para cima dos aposentados por parte do governo, né, que já não basta toda a roubalheira que fizeram para cima dos aposentados, essas entidades todas aí, sindicatos e entidades ligadas, todas ligadas ao governo e ao PT, né, inclusive uma delas, como você sabe, é o vice-presidente e é o irmão do Lula, o Frei Chico, aí conhecido como Frei Chico, e que foi um dos sindicatos que mais roubou os aposentados, né? E antes da CPMI, esse sindicato não estava sendo investigado pela justiça brasileira. Olha que bacana, né? O PT, o Lula deu um jeitinho de fazer com que a justiça não investigasse o sindicato do seu irmão, né, o qual ele é vice-presidente. E foi um dos que mais ganhou dinheiro, né? Inclusive descobriram aí que o pessoal, né, as pessoas desse sindicato aí compraram propriedades gigantescas, aí sítios, né, que fizeram construções aí faraônicas aí com o dinheiro que eles roubaram, provavelmente, né, o dinheiro que eles roubaram dos aposentados. Bom, pessoal, vamos ver a fala aqui do Marcel Van Hatten lá na CPMI, alertando justamente sobre esse fato, né, esclarecendo direitinho ali sobre esse fato, né, e dando ali satisfações sobre o que está acontecendo lá na CPMI. Então vamos assistir juntos aqui, pessoal. É muito importante esse tema aqui, porque, pelo amor de Deus, é um governo que rouba os aposentados e não estava querendo incriminar os sindicatos, nem as entidades, né? É uma vergonha esse governo, né? Eles estão tirando dinheiro do povão
para devolver aos aposentados, mas querer tirar de quem roubou, eles não queriam. Olha que legal, né? Eu vou pagar, você vai pagar, todos nós vamos pagar a roubalheira que os amiguinhos do Lula fizeram. É uma beleza, né? Vamos assistir aqui, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá então, pessoal. Presidente, a minha insatisfação com esse acordão que foi costurado no Supremo Tribunal Federal que prejudica o cidadão que vai buscar os seus direitos. Esse tipo de acordo que faz o cidadão perder o direito de recorrer no judiciário por danos morais, de ganhar o dobro do que lhe é devido, o cara já foi roubado. Não foi consultado porque as instituições se reuniram, aquela coisa de Brasília, né? As elites se reúnem ali, é OAB, é Ministério Público, é Defensoria Pública, ministro do STF. O cidadão não é consultado, fazem um acordo que é prejudicial para a vítima. Eu quero fazer aqui mais um resumo do que vimos hoje. Acho importante nós fazermos os registros aqui, presidente. Primeira parte importante. A doutora Patrícia Betim Chaves, ela disse que tinha conhecimento, senhor Rogério Marinho, senador, desde muito antes de 2018, de descontos associativos, descontos feitos na folha, ou melhor, diretamente dos beneficiados do INSS, porque não há como negar que a própria imprensa dava esse tipo de notícia. Ou seja, a versão inicial de que desde 2019 caiu por terra porque, obviamente, a própria doutora Patrícia disse que já conhecia de antes esse tipo de fraude no INSS. O segundo ponto importante, senhor presidente, é que fica claro que desde 2023 houve um pedido de exclusão, os pedidos de exclusão de descontos associativos no governo do Lula dispararam. Isso aqui foi obtido via Lei de Acesso à Informação, e foi nessa época, justamente, infelizmente um pouco tardiamente, que a Defensoria Pública da União entrou com mais afinco. Participando de um GTI com o Ministério Público, mas que encerrou suas atividades depois de justamente revelado o escândalo. E aí houve uma contradição, pelo menos a meu ver aqui, da depoente, quando ela primeiro disse, em resposta a mim, que não questionou o encerramento das atividades, mas em resposta ao senador Girão, disse ela, senhor presidente, que ela se manifestou contrariamente, disse literalmente que ela, diz aqui, ó, manifestei meu descontentamento de não ter mais esse GTI e queria pedir à doutora Patrícia que enviasse então a prova de que ela manifestou esse descontentamento, porque para mim ela disse que não questionou, mas depois disse que manifestou o descontentamento. Então, que era a prova de que ela manifestou esse descontentamento. E finalmente reconheceu que as emendas que o PT sugeriu durante o governo Bolsonaro e que pioraram a fiscalização e atrasaram a biometria foram fundamentais para que a roubalheira acontecesse em resposta ao deputado Maurício Marcon. Então eu acredito que várias das manifestações aqui foram esclarecedoras, algumas foram controversas e precisam de esclarecimento posterior, e por isso pedi inclusive à doutora Patrícia que nos envie as provas de certas de suas manifestações e também dos processos que anteriormente defendeu ou em que atuou na defesa de pessoas que foram lesadas. Mas fica aqui também, senhor presidente, assim, a minha insatisfação com esse acordão que foi costurado no Supremo Tribunal Federal que prejudica o cidadão que vai buscar os seus direitos porque foi lesado. Por dois motivos principais. O primeiro é aquele que nós já estamos aqui há muito tempo insistindo, que é o que faz com que o pagador de impostos pague a conta, quando na verdade quem deveria pagar é quem roubou. Então nós precisamos fazer quem roubou devolver o dinheiro, porque quem está pagando a conta disso tudo é o cidadão, nós todos que pagamos impostos brasileiros, pagando os ressarcimentos. Então era preciso que nesse acordo houvesse também uma forma de haver esse ressarcimento que não saísse unicamente dos cofres públicos. Mas em segundo lugar, senhor presidente, muito mais grave, porque a Defensoria Pública da União participou, segundo as próprias palavras da doutora Patrícia, de um acordo que prejudica o cidadão. Porque ela disse, num acordo sempre tem que todo mundo ceder um pouco. Mas esse tipo de acordo que faz o cidadão perder o direito de recorrer no judiciário por danos morais, de ganhar o dobro do que lhe é devido, é prejudicial para os mais pobres. O cara já foi roubado. Não foi consultado, porque as instituições se reuniram, é aquela coisa de Brasília, né? As elites se reúnem ali, é OAB, é Ministério Público, é Defensoria Pública, ministro do STF. O cidadão não é consultado, fazem um acordo que é prejudicial para a vítima. A vítima já foi roubada e tem direito não só ao ressarcimento, como ainda a compensações, e a própria Defensoria Pública da União acaba aceitando
essas condições. Eu acho isso revoltante, senhor presidente da CPMI, senador Carlos Viana, faço questão de me expressar aqui, e aqueles que não fizeram acordo, talvez alguns precisam fazer para receber logo, porque precisam do dinheiro para comer. Agora, quem tem condição de não fazer, lembre-se, a justiça está aí para ser feita, espero que seja feita e que as pessoas ganhem danos morais e o ressarcimento em dobro. Obrigado. Aí, pessoal. Pessoal, boa noite. São agora 21 horas e 19 minutos, não, relógio, é quase 21 horas e 19 minutos. Estamos há 12 horas aqui nessa sala, CPMI do INSS, e acabou de se concluir o trabalho dessa comissão no dia de hoje com uma reunião secreta com um dos delegados, né, o delegado Fernando Queto Mãe, delegado Bergamasco, e sobre o conteúdo dessa reunião nós não podemos falar porque ela é secreta, mas sobre alguns fatos ocorridos nós podemos. Mas de qualquer maneira está aqui o senador Girão, e ao longo desse dia muito trabalho para a gente fazer essa investigação séria que o Brasil está esperando no caso do roubo do INSS. E mostra realmente um descontrole muito grande, né? Descontrole das instituições, de fiscalização. Nós vimos inicialmente aqui, desde 7h30, aqui foi o primeiro a chegar, tá? 7h30 da manhã estava aqui e depois foi chegar. É verdade, nós chegamos 7h30 já, né? O caminhão do Girão, que preparou o café da manhã para a turma lá. Exatamente, para a gente estudar as perguntas. Tivemos uma defensora pública da União, né? Foi uma reunião um pouco tensa no início, né? E assim, mas que fluiu. O que a gente percebe realmente é que tem muita coisa ainda oculta, né? A gente precisa puxar o fio dessa meada. Hoje tivemos aqui algumas informações importantes. Gente que já deveria estar presa há muito tempo, inexplicavelmente não está, né? Mas eu acho que o desenrolar da... É incrível como até agora ninguém foi preso nessa bandalheira toda aí, né? O governo deu um jeito de blindar todas essas entidades, porque todas elas são ligadas ao PT, como eu até falei anteriormente, né? Todos esses sindicatos e essas entidades estão ligadas ao PT. E o governo deu um jeito até agora de blindar todo esse povo para que eles não fossem presos. É uma vergonha. A coisa vai ser positiva, a verdade vai vencer e a justiça também. A certeza que tem gente que, se não estiver presa até vir depor aqui, vai ser presa aqui. Com certeza. Porque o que a gente está ouvindo aqui é absurdo. E quanto a essa questão dessa reunião secreta, sobre o conteúdo nós não podemos falar, mas nós podemos sim dizer, né, Girão, que o governo Lula tentou de tudo para que o delegado não falasse, inclusive entrar com habeas corpus do STF. Isso é público, né? É público. E o ministro André Mendonça disse, na sua decisão, aquilo que realmente precisava estar lá. O delegado podia sim falar sobre todo o conteúdo que era público da investigação e o que aconteceu ali para chegar, né, nessa roubalheira toda do INSS. Mas o governo Lula tentou, foi até o STF, a gente vê um momento de tensão aqui, né? E parabéns ao ministro André Mendonça pela posição dele, que reforçou aqui, quase no final da nossa audiência, o delegado se sentiu mais confortável para falar. Exatamente. Até porque, desculpe interromper, havia um coordenador aqui, o delegado Paulo Alves, que teve de sair a pedido do presidente e do relator da CPI, primeiro o relator, depois o presidente, sair porque estava claramente ao lado da testemunha tentando orientar e coagindo, na verdade. Isso foi muito feio, horrível. Mas tivemos parlamentares tentando intimidar o relator e o presidente. Foi tenso. Se tivesse visionado tudo que aconteceu aqui, explodia de audiência, mas seria horroroso. Mas tá de parabéns o relator. Muito. O presidente pela independência, né? O deputado Alfredo Gaspar e também o senador Carlos Viana, que estão mantendo uma linha muito firme. A gente precisa, o brasileiro precisa apoiar, né? O brasileiro precisa, e peço a vocês aqui que a guerra que a gente vê é uma guerra mesmo, né? É uma guerra espiritual também. Vamos continuar orando, porque daqui a gente pode ter assim, um grande resultado para o Brasil sobre todas as formas. Exatamente. Toda segunda e toda quinta-feira a gente vai estar aqui nas reuniões da CPI, claro, terça e quarta, enfim, nós temos as sessões plenárias, mas segunda e quinta-feira, a partir já desta semana, da semana que começa na semana que vem, vocês vão ver sempre aqui fazendo plantão, a bancada do Novo, a bancada da oposição para buscar por Deus responsáveis, com a ajuda, inclusive, da nossa assessoria técnica, que tem sido muito, muito competente. Não é isso, senador? Grande abraço, parabéns, Marcel. Tamo junto. Deus abençoe você. Boa noite, pessoal. Aí, pessoal, você acabou de ver aí a fala do Eduardo Girão e do Marcel Van Hatten, né? Explicando ali os trabalhos que foram feitos durante a CPMI, essa reunião secreta que teve e onde foram reveladas muitas coisas importantes, né? Então, eles estão vendo aí, né? Tá óbvio, né? Que o governo estava fazendo de tudo para tentar barrar as investigações, porque essa gente toda é ligada ao governo e o governo não queria prejudicar seus amiguinhos, né? Realmente é como o Girão aí falou, né? É uma guerra espiritual. Aliás, o Nicolas Ferreira, em um de seus discursos ali na Paulista, nessas manifestações que a gente teve, né? Ele falou exatamente isso, né? Nós estamos vivendo uma guerra espiritual.
do mal contra o bem, né? A roubalheira institucionalizada no governo Lula, a mentira, né? Meu Deus do céu, como eles mentem descaradamente, sem nenhuma vergonha. É um negócio incrível, né? Com o que é esse governo, né? E o pior de tudo, né? O que mais deixa a gente horrorizado é ver uma boa parte aí da mídia, né? A mídia, o consórcio da mídia, defendendo essa gente toda, né? Emissoras como a Globo, Globo News, o UOL, pelo amor de Deus, o canal da UOL é uma militância incrível, né? Eles são extremamente militantes a favor do governo e a favor do STF, né? E então é isso, pessoal. A gente tem que continuar mostrando aqui, continuar denunciando toda essa bandalheira, porque eles não vão parar, eles vão tentar sugar até a última gota da população brasileira. O que eles puderem tirar, eles vão tirar do povão, né, com aumento de impostos, com roubalheira, tudo que eles puderem tirar, eles vão tirar. Esse é o mote dessa gente, né? Não tem outro jeito. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar também o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Deixa aí embaixo, aí nos comentários, aí embaixo, ó. Escreve ali o que você está achando. Será que vai terminar em pizza essa CPMI? Ou será que vai ter gente que vai ser presa? Você acredita que isso vai dar algum resultado? Não vai? O que você pensa sobre isso? Deixa aí o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.